Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade reina na minha vontade, ó minha mãe, eu te amo, tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina, minha alma, e dai-me a tua bênção, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Tema do dia 11/2. A divina vontade cristaliza a alma que vive nela. Estava me afogando toda em meu sempre amável Jesus. E enquanto isso fazia, Jesus vindo se fundia todo em mim e me disse: minha filha, quando a alma vive de todo em minha vontade, se pensa, seus pensamentos se refletem em minha mente no céu. Olha que coisa. Se deseja, se fala, se ama, tudo se reflete em mim. E tudo que eu faço se reflete nela. Acontece como quando o sol se reflete em um espelho. Se vê neste outro sol, tudo semelhante ao sol do céu, mas com a diferença de que o sol no céu está fixo e está sempre em seu lugar. Em troca, no espelho é passageiro. Minha vontade cristaliza a alma e todo o seu obrar se reflete em mim. E eu, ferido, arrebatado por estes reflexos. Então, lhe envio toda a minha luz, né? Porque a alma, ela passa a obrar, né? A realizar como que, assim, as obras de Deus, né? As obras que o próprio Deus faria na terra, né? As obras que Jesus mesmo fez e faria na terra. Então, isso faz com que Deus, né, possa derramar a sua luz naquela ação, né, para tornar a ação um ato divino, né, para fazer com que o ato se torne divino. Então, né, o ato feito na divina vontade, ele forma esta união com Deus, né, uma união tal com Deus, né, que ele é obrigado a mandar a sua luz, né, porque como ele está falando aqui, ele cristaliza a alma. Então, né, o Senhor quer que seja essa uma condição permanente da alma e não passageira, né? E não passageira, porque se for ele só, como é que eu posso dizer ali, refletindo, né? Se for a criatura só imitando Deus, só imitando, né, as virtudes de Jesus, vai ficar como esse espelho. Então não é isso que Deus quer muito mais. Ele quer formar o sol em nós, ele quer nos dar essa luz, essa claridade, que é a virtude dele, a virtude de Jesus. Então a gente ter os atos de Jesus, né? Como na divina vontade a gente sabe que é dessa forma, né? A gente tem os mesmos atos de Jesus. A gente tem os mesmos atos de Nossa Senhora, de Luísa, né, de quem viveu na divina vontade. Então, são as virtudes verdadeiras de Jesus, né, assim, do tempo que ele estava aqui na Terra, exercendo elas. Então, é tudo muito verdadeiro, né, da divina vontade e divino, verdadeiro e divino na divina vontade, né, porque é isso que Deus quer. Deus quer olhar para a terra, né, e ver um sol sobre a terra. Um sol verdadeiro, um sol que é real,
né? E esse sol verdadeiro, só ele mesmo consegue produzir com a luz que é dele, porque ele é a luz, né? Porque ele é a luz. Então essa é uma novidade assim da divina vontade, né, que a divina vontade trouxe para nós, de, de Deus mesmo, né, pegar, né, a virtude dele e colocar em nós e fazer-nos ter atos divinos, obras divinas, virtudes divinas, né, e fazer a gente ser um outro sol, né? Mas por causa dele, da luz dele. Então é muito bonito, né, quando Jesus fala aqui, né, que se a criatura pensa, o pensamento dela se reflete na mente de Jesus lá no céu. Olha isso, gente. Para a alma que vive na divina vontade, né? Se ela pensa, o pensamento dela se reflete na mente de Deus no céu. Deus pensa junto com essa criatura. Deus está pensando junto com ela, né? O pensamento dela é o pensamento de Deus. Gente, olha que forte, que tremendo isso, né? E como é que a gente sabe, né, que a criatura está vivendo isso? Pela vontade dela, né? Então, se ela está mesmo entregue à divina vontade, se ela se entregou mesmo à divina vontade, ela vai viver isso aqui, né? A pessoa vive isso aqui. Se pensa, seus pensamentos se refletem em minha mente no céu. Então, tudo que ela pensa, tudo que ela for pensar, né, os pensamentos que vierem à mente dela, né, ela precisa, né, considerar, porque, né, ela vai começar a pensar divinamente, né? Ela vai começar a pensar divinamente. Então, vai ter muita coisa assim que Deus que vai mandar para ela, né, que, enfim, que ela vai, né, precisar considerar, porque é Deus que vai estar mandando, né, para ela aqueles pensamentos e tudo mais, né? E é muito importante isso, né, que os pensamentos que aparecem na nossa mente são refletidos na mente de Deus lá no céu. Então, tudo que aparecer na nossa mente será para ser produzido em um bem, será para que a gente possa tirar um bem daquilo que apareceu na nossa mente, porque Deus é assim. De tudo, ele tira um bem, né? De toda situação, de toda circunstância, Deus tira um bem, Deus consegue tirar um bem. Ele consegue transformar. Então, da mesma forma, os pensamentos que aparecerem na nossa mente serão transferidos para a mente de Deus no céu. Deus vai pensar junto com a gente. É tipo assim, né? Que Jesus está falando. Eu achei muito estranho esse negócio de ser refletido na mente de Deus. Não vou mentir, eu achei muito estranho, né? Porque parece que é o contrário, né? Na divina vontade, o pensamento de Deus se reflete no nosso, não no nosso, né? Na cabeça de Deus. Mas porque aqui Jesus está considerando a nossa vida real, né? Que a gente tem pensamentos, né? E pensamentos, né? A gente não fica assim pensando só em coisa linda, não, né? Então, os pensamentos que vierem à nossa mente, sejam eles quais forem, serão para terem esse aspecto, né? São para que, aliás, deixa eu melhorar aqui a frase. Esses pensamentos, eles são para serem transformados em um bem, para que a gente assuma esse aspecto divino, certo? Então, Deus vai estar tendo esses pensamentos, né, que a gente tem,
e de tudo ele vai estar tirando um bem. Então nós precisamos assumir, né, esses bens que Deus vai tirar de cada pensamento, né? E a gente ter essa consciência também. Então, se deseja, se fala, né? Se deseja, se fala, se ama, veja lá. Tudo se reflete em mim e tudo que eu faço se reflete nela, tá vendo aí? Né? Que tem esse reflexo que a criatura reflete no Criador e tem o reflexo inverso, que é o Criador que se reflete na criatura. Então tem coisa que parece que é como se fosse um mercado. Tem coisa que vai, tem coisa que vem, não é? Nesse trecho aqui que Jesus está falando, e eu acho isso muito estranho, né? Isso tem uma estranheza assim na minha mente, não sei nem explicar. Então, se deseja, se fala, se ama, tudo se reflete em mim. E tudo que eu faço se reflete nela. Porque, né, Deus está junto com essa criatura. Então, as coisas dela, ele passa para ele, né? Então, né, tudo que for da criatura, ele passa para ele transfere para ele. Então, as circunstâncias humanas que ela vive, as coisas humanas, os problemas humanos que ela vive, tudo isso aí ele transfere para ele mesmo, né? E aí vai os desejos, vai o falar da criatura, né? O amor da criatura, tudo vai transferir para Deus, né? Então ela vai, né? Então assim, como é que a gente vê aqui, né? Todas essas coisas, os desejos, né? As palavras, o amor, tudo vai ser refletido em Deus, tudo vai ser passado para Deus, né? E Deus, então, né, vai pegar todos esses aspectos, todas essas coisas da vida da pessoa, né? E vai dar um aspecto divino, né? E vai dar um aspecto divino aquela coisa ali, tá? Então, é bem interessante, né? Muito interessante mesmo, muito interessante. Então, até certas coisas que nós vivemos são reparações. Por quê? Porque Deus está se usando justamente dos nossos desejos, por exemplo, da nossa vontade, né? Que às vezes, né, se manifesta uma coisa doida dentro de nós, um desejo que é doido, uma vontade que é meio doida, para que a gente submeta à vontade divina, né? Submeta à ordem da vontade divina. E isso é reparação para Deus. Então, a gente começa a lidar com essas coisas, né? Como de fato se fosse Deus lidando com essas coisas, né? Então eu vejo se refletir dessa forma, né? Dessa forma aí, né? E da mesma forma, aqueles pensamentos divinos, né? Que são colocados na nossa mente, né? Então, tem os pensamentos de sobre as criaturas mesmo, que Deus nos concede, que Deus nos dá, né, de entendimento, de conhecimento das situações que Deus nos permite ter também. Conhecimento de luzes, então isso aí tudo é Deus refletindo em nós. O amor dele, que a gente sente o amor dele pelos outros, um amor divino, um amor puro pelos outros. Então isso aí é Deus refletindo em nós, né? E, enfim, é muito interessante esse texto, né? Porque realmente fala de uma fusão, né? A gente transferindo as nossas coisas para Deus e Deus transferindo as coisas dele para a gente. Mas aí que, quando Deus vai refletir as coisas dele em nós, ele quer que essas coisas fiquem sendo continuamente postas em nós,
Então, ele não vai querer mais que a gente seja um espelho, porque ele vai querer um ato contínuo. E o espelho, ele não reflete o sol 24 horas, né? O espelho não vai refletir o sol 24 horas, porque vai chegar à noite, né? Porque chega, assim, certos momentos em que o sol tá mais pro leste, né, do que pro oeste, aí na posição do espelho não dá para pegar o sol, então tem essas limitações. E Deus quer olhar para a terra e ver o sol dele continuamente brilhando, né, que são esses atributos, vamos dizer assim, dele, né, que ele passa para a gente. Então, de forma mais direta, né? Então, essas coisas, esses atributos, né, que Deus nos dá, ele quer que fique sempre com a gente. Então, ele diz que dá a luz dele, né? Ele dá a luz dele. Então, nessa correspondência que ele faz à criatura, né? A criatura está na vontade dele. Então, a criatura, né, faz esse, esse bem, né? De pegar as coisas dela, as coisas humanas, as coisas que ela vive e tal, e transferir para Deus, né? Para que Deus possa reinar diante daquilo que ela está vivendo. E então Deus quer corresponder, modo de falar, né? Quer corresponder àquela criatura. Então ele manda luz sobre a terra para que os atributos dele estejam continuamente sobre ela, né? Estejam sobre ela, de forma que ele olhe para a terra e ele enxergue outro sol lá. E aí ele vai ficar tranquilo, né? Porque o espelho para de refletir, mas se tem outro sol lá na Terra, então tá tranquilo, né? Essa alma vai estar sempre iluminada, ela sempre vai ter uma luz, né? E ele sempre vai ter para quem olhar sobre a Terra e enxergar ele mesmo, né? Então, entendi dessa forma. Minha vontade cristaliza a alma, de vendo e parei, né? Que encanto, que harmonia entre eles, tá vendo? É um encanto, uma harmonia, né, entre o Criador e a criatura, né? Porque eles passam a ter as mesmas coisas. Mas se a alma não está fixa no meu querer, pode acontecer como o sol que se forma no espelho, onde é um sol passageiro, e logo o espelho fica na escuridão, e o sol do céu fica só. Olha que coisa triste, meu Deus. Que coisa triste, né? Então aqui um aspecto que Jesus coloca para poder discernir isso é a escuridão, né? O espelho fica na escuridão, né? Ele não tem uma luz própria. E o sol do céu fica só. Então esse espelho, né, que está na escuridão e não consegue, né? Não consegue ver a luz divina, entender a luz divina, o propósito divino naquele ato, né? Que Deus está operando naquele ato, né? Então a visão da pessoa fica embaçada, né? E embaçada até mesmo pro amor, porque Deus vai nos direcionando muito para correspondência no amor, né? Então, Deus vai conduzindo os nossos atos para isso. Então a alma fica turvada, ela não consegue nem ver direito assim, né? Qual o ato que ela vai realizar, que ela vai estar fazendo ali diante de Deus, o que é aquele ato ali diante de Deus, o amor que contém naquele ato diante de Deus. Essa visão dela fica turvada, né? Ou seja, ela está na escuridão, né? Ela não tem a luz, por isso ela não consegue enxergar, ter a clareza, né? Daquilo que está acontecendo com ela, dos atos que ela está realizando, ela não tem clareza. Tá na divina vontade, né? Ele é um reflexo que temporário, né? Que vem, ilumina, quando Jesus fala que nós ficamos com um efeito, né? Aos efeitos, né? A nossa vida
Na medida que Jesus, a gente faz uma. É, porque a alma que está na divina vontade, ela é constante, né? Ela, assim, ela é esse reflexo constante, né? Para Deus, né? Mas a alma que não está, né? Ela tem, só na medida que ela faz, né? É, ela corresponde, né? Não é total, né? É alguns momentos, né? Que ela dá essa correspondência a Deus, né? E os reflexos não são constantes, né? São, na medida que a alma aproxima, faz a vontade de Deus, né? Porque tudo que a alma faz de bom é vontade de Deus, né? E na medida que ela faz, a criatura faz essa vontade temporária, né? Alguns momentos, né? Então, outros ela faz a vontade dela, né? Mas esses são os efeitos, né? É, Jesus quer o total, né? Ele quer a correspondência total, ser esses reflexos constante, né? Ser aqui a correspondência dele no céu, né? Sermos outros Jesus, né? Dar a correspondência total a ele, né? Sem interrupção, né? Igual os reflexos, né? Que é só quando você aproxima do espelho que o espelho reflete, né? Que dá aquela luz, né? Mas na divina vontade é automático, né? É automático, a correspondência é total, os reflexos são 24 horas, né? Até no nosso sono, né? Até no nosso sono a gente, Jesus nos dá luzes, né? Nos dá conhecimento, nos forma, né? À medida que a gente busca, né? Porque Jesus, ele tá aberto, né? Ele tá aqui no o livro do céu, os conhecimentos que ele está trazendo, né? Ele está aberto a nos formar, né? Tem que ter a nossa vontade aberta, ligada a ele, né? Disposta, é, é, entregue a ele, né? E na medida que a gente entrega, está correspondendo a este amor dele, há essa essa fusão total, né, essa luz, né, que une o céu com a terra, né, o que ele quer agora, né. Eh, Esses dias assim, eu estava um pouco assim, não é que eu estava um pouco, que o meu filho que mora fora estava em casa, né, e aí, eu não deixei nem um minuto de partilhar, de ler de estar em conexão com o grupo. Porém, eh por causa da rotina, né, muda um pouco e às vezes, faltava, assim, é claro que eu não deixei de estar com Jesus, de passar para o meu filho muitas coisas, né, que a gente conversa muito e levar, né, os conhecimentos, né, que Jesus está nos trazendo, né, porque os nossos, às vezes, não entendem muito, né, não. Mas à medida que eu conseguia passar, né, eu falava, né, mesmo que tinha hora que ele ignorava um pouco, mas Jesus me dava luz para mostrar, né, a verdade, eh, o que realmente, né, ele quer nesses tempos, né. Então, às vezes eu meditava lá no fundo do quintal, às vezes meus vídeos têm muito, barulho de galinha, porco, né, mas eu não deixei de meditar, de entender, estar à disposição, que eu sabia que acolher meu filho aqui, né, a vida normal é divina vontade também, né, porque, a vida segue, né, Jesus ele não vai afastar de mim, ele ele não vai ele está aqui, né, comigo, né, eh, na medida que o assim,
a vida segue, né? Na medida que a vida segue, ele vai me dando luzes, né? Eu saí muito com ele assim, fui lá no meu pai, porque eu durmo lá no meu pai uma vez na semana, né? E aí a gente foi no cemitério com meu pai, né? E aí é porque minha mãe foi enterrada e meu filho não tinha ido no túmulo ainda, né? E, e eu achei muito importante assim o que Jesus nos fortalece de estar orientando é, meu pai, meu filho sobre essa essa passagem, né, da gente da morte, né, da morte do corpo, né? E aí uma segurança tão grande que Jesus me dá, assim, de entender, né? Entender que a morte da minha mãe e tudo, e conversar com meu pai, por mais que ele ainda esteja muito em luto ainda, né? E, assim, difícil, né? Porque ele 89 anos e 60 anos com ela, né? E tudo com a minha mãe, ele ainda está em luto ainda. E, e mostrar aquilo para o meu filho, né? De ver a segurança, né? O amor de Deus, é, a nossa fé católica, né? Na ressurreição, né? Que todos vamos ressuscitar com Jesus, né? E, e, e entender muito melhor, né? É, o que a vontade de Deus, que foi a vontade de Deus, né, nas nossas vidas, né, de a passagem da minha mãe o que o meu pai está vivendo, o luto que ele está vivendo ali, né, e a importância de honrar, né, honrar o pai ali, de me levar, né, para cuidar do meu pai, dormir lá com meu pai, né, e cuidar, e ele ver Jesus mostrando, né, o amor, né, pelos pais, né, o cuidado, né, e dando esse exemplo para ele, né, e assim, foi muito bom esses dias com ele aqui, né, eh Jesus ele me dá, me mostra tantas coisas, né, que a juventude ainda tem que aprender, né, e eu reparei por 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 tantos conhecimentos, né, torpos que eles pegam, né, com o mundão, né, meu filho pega, né, e toda essa juventude, né, que fixa na sua força, né, e não na de Deus. E eu sempre explicando para ele, né, tudo que ele tem foi Deus que deu, a inteligência, né, a carreira, né, de acadêmica que ele tem, né, o sucesso que ele está tendo lá, não é dele, né, é de Deus. Deus agindo nele, Deus dando a ele, né, doando a ele, né, e nada é dele, né. É muito importante, eh, essa formação que a divina vontade nos dá, né, a vontade de Deus, né, nos transforma, né, e e dá essa transformação para agir no outro, né, para falar para o outro, para formar os outros, né, porque, eh, o mundo, né, Jesus, que ele quer na divina vontade é essa, né, mudança que está acontecendo. E aí, quando a gente vê, o grupo crescendo, né, o o o nosso o nosso o nosso o nosso canal, né, expandindo, né, o que Jesus está pedindo esses dias, né, dar like, comentar, né, é o que eu estou fazendo, né, então dar esse ânimo, né, Jesus, ele nos dando ânimo, né, de crescer, de divulgar mais, de ser obrantes e falantes, né, o que ele quer, né, o que ele quer de nós, né, que fale do seu reino, espalhe o seu reino, né, é o que ele fez na redenção, né, que ele estava aqui
em meio, e ele não cansava de falar que ele era o Salvador, que ele era o prometido, né? O, o, o que iria nos redimir, né? As pessoas não entenderam muito, né? Mas ele falava abertamente, mesmo que era perseguido, né? Mesmo que era perseguido. Hoje mesmo o Evangelho fala, né? É, os fariseus, né? Criticando Jesus, né? Mas não entendiam, né? Mas Jesus, ele, ele ele ensinava, né, baseado no que os profetas falaram, né, que estava se cumprindo, né. Então, o livro do céu, ele se baseia em tudo isso, né, na na no na 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 Bíblia Sagrada, né, os textos, os as lei as tudo que os profetas deixaram escrito, né, os discípulos, né, tá se cumprindo, vai se cumprir, né. E o mesmo a extensão, porque o livro do céu é a extensão, né, é a extensão da Bíblia, né, porque, a Bíblia viveu mais a redenção, né, nós estamos vivendo a santificação, né. E aí tem essa sequência, né, de conhecimento que o livro do céu nos dá, né, os conhecimentos, o entendimento de que a, o, o que é a divina vontade, que é a vontade de Deus agora, né, nesses tempos, né, a divulgação de como Jesus quer, né, como está sendo essa mudança, né, da redenção para santificação, né, que sermos templos vivos de Deus, né, sermos Deus aqui, né, na terra, essa ligação, né, do céu com a terra, né, sermos outros Jesuses, né, eh, nos dando essa 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 esse entendimento, né, essa luz, né, esse conhecimento, né, de que de sermos santos, né, de vivermos uma vida santa aqui, né, como Deus, como ele viveu, né, naquela época que ele esteve aqui, né, na redenção, e agora ele não pode mais, né, viver humano, ele viveu a humanidade uma vez só, agora somos nós que vamos viver essa humanidade dele na terra, né, para formar o seu reino, né, para chamar as pessoas ao seu reino, né, para mostrar o seu reino, né, a vontade dele, o que ele quer agora, né. Amém, Fiat.